Manuel Gonçalves perdeu o filho e a nora na queda da ponte de Entre os Rios. O acidente mudou-lhe a vida e desde então que pertence à Associação dos Familiares das Vítimas da Ponte. Era uma noite chuvosa de março e a ponte de ferro, como se dizia Entre os Rios, não aguentou o caudal do Douro. Um autocarro que regressava de um passeio às Amendoeiras em Flor caiu às águas, tal como 3 carros que na altura atravessavam a ponte. Portugal viveu semanas de dor, luto, revolta e ansiedade. 20 anos depois, não houve culpados, apesar de ter ficado evidente a incúria pública na manutenção das infraestruturas. Para as famílias, sobretudo as que não conseguiram enterrar os seus mortos, a vida nunca mais foi a mesma, como registou nas últimas semanas o repórter Vítor Moura Pinto. O meu irmão caiu a 4 de março e fez 35 anos a 10 de março. Ele fez anos debaixo da água. Sabe aquela excursão de Farnel e Cantoria? O autocarro desceu a Foscoa por Vila Flor, rendida às Amendoeiras e, para almoçar, Freixo de espada à cinta. Esse dia é assim, era normal, um domingo da Flor da Amendoeira normal. Como passou aquele que passaram, se calhar 50 ou 60 ou 70 esse fim de semana, que havia mesmo muitos autocarros nesse tempo. Os viajantes espalharam-se por 3 restaurantes locais. Carlos nunca mais esqueceu, chuviscava, servia à mesa na cave e foi dos últimos a vê-los com vida. Lembro-me principalmente de uma criança que foi comigo, que se vinham embora nas escadas, pediu-lhe um chocolate ao pai, que até foi um ovo Kinder, e o pai disse: vai lá aquele senhor que está ali atrás do balcão que te dei. E a última pessoa, se calhar, ia dar-lhe um chocolate para a mão, a essa pessoa, a uma criança principalmente. Especial de informação, uma ponte de ferro que liga a povoação de Entre os Rios a Castelo de Paiva ruiu esta noite. Na altura passavam na ponte 2 automóveis ligeiros e um autocarro. E o autocarro ainda foi à superfície durante 30 metros na corrente da água e ao fim de 30 metros desapareceram as luzes, deixou de ver as luzes. Nós podemos tentar dar uma espreitadela aqui ao sítio onde ruiu. Foram mais de 50 metros desta ponte que pura e simplesmente não aguentaram a força das águas. Vimos um carro aí muito lançado, nós berrámos, chorámos mesmo, a ver se o carro tentava-nos ouvir, era uma ajuda. E o carro ainda tentou travar, mas ia com tanta força, que caiu lá abaixo. Foi ainda alguns metros sob a água e depois foi a traseira. Foi horrível. Infelizmente, se não fosse por um pequeno atraso que nós tivemos na nossa saída, o meu filho era a primeira pessoa a passar a seguir o acidente. O meu filho fez o sinal para para ultrapassar o carro, mas o rapaz pôs-se à frente, a esbravejar com os braços. A ponte caiu, a ponte caiu. Nós saímos do carro, que a ponte caiu. É impossível. Eu, o meu marido e o sogro da minha irmã fomos a correr pela ponte fora, até que vimos um escuro, um breu. Tudo escuro. Eu, infelizmente, ainda ouvia gritar, não é? A gente ainda ouvia, ainda cheguei a ouvir. 3 carros da família iam ficando ali, mas um céu zangado mandava outro sinal. Dias e dias de chuva, enquanto o espanto do desastre voava mundo afora. At least 77 people are feared dead after a bus and 2 cars plunged from a collapsing bridge in northern Portugal. It's news on our top story that a bridge has collapsed, killing more than 70 people. This is in Portugal. En Portugal siguen las labores de rescate de las cerca de 80 personas que anoche cayeron al Duero. Não pode morrer solteira. E nesse sentido já solicitei a minha demissão de Ministro do Equipamento Social ao Sr. Primeiro-Ministro. É com certeza para mim, como um grande amigo e uma pessoa que, enfim, há
há muito tempo me habituei a admirar e que é um colaborador muito próximo, uma perda muito importante. Engenheiro António Guterres, que à chegada foi de alguma forma apupado também pelas muitas centenas que você pode ver ao fundo. Eu não tenho dúvidas que isto vai ter um efeito muito negativo no governo do engenheiro Guterres. Daqui a 2 anos se olhará para trás e se dirá: foi impressionante o que se passou a seguir a isso. Bastaram 9 meses sem Coelho e esse último pilar do governo, recebido aos gritos de assassino, Guterres vai chefiar as operações de busca. E o presidente... Visivelmente transtornado, o Presidente da República foi tentando furar por entre os jornalistas para falar com os populares e familiares. Tenho-me esforçado por dizer que não é possível de todo saber quando é que vai haver resgate dos corpos. Tanto pode ser rápido como pode ser muito lento. Falou da condolências às pessoas e que, pronto, foi um acidente. Faltou-nos que ele falasse de um sentido de justiça. Ainda ontem ouvimos que, enfim, o tabuleiro cedeu. O tabuleiro não cedeu. Cedeu foi o pegão. Estão à espera do Presidente da República? Querem falar com o Presidente da República? Não quero ver. Porquê? Porque não quero, porque eles não olharam estas obras, eles não vêem nada, eles mandam uns fiscais, eles vão para a estrada, esperam um pneu careca e eles implicam. Eles implicam com o trabalhador, implicam com tudo e não implicam com as outras coisas. Para que é que os barcos tiram que a área perto dos pegões? Sampaio renova mandato dias depois, chora na posse, mas é um erro dele no terreno que dá origem à primeira associação de vítimas em Portugal. O meu tio expressa o descontentamento da dinâmica política, do abandono dos políticos perante um conselho. Mas que exaltou-se com Sampaio? Exaltou, e quando se exalta e diz isso e é mandado calar, a mim criou uma grande revolta. Eu disse: não calar, ele não se cala. Quem se cala mais depressa é o Presidente do que se calam os familiares. Os familiares nunca mais se vão calar. São os protestos dos populares relativamente à entrada do governador civil de Aveiro. É o governador... És um desgraçado! Não dás a cara ao seu povo, seu desgraçado! O governador civil de Aveiro é que merecia estar aqui. É que merecia, porque dizia que a ponte que estava em muito bom estado, que as estradas estavam boas. Ele é que merecia estar ali no fundo. Mas sabem uma coisa? São pessoas pobres. São pessoas pobres que estão ali debaixo de água. Não há ninguém de poder que esteja ali debaixo de água. Nós somos os filhos da mãe. Está eu tenho, digo. Eu acho que o Primeiro-Ministro não tem culpa do que aconteceu aqui. Mas acho que os ministros todos juntos, era tudo no fundo do rio e do mar. Deixe estar o povo. A responsabilidade é dele. Não é nada a responsabilidade. É dele, não é vocês que vão pagar. Se eu for ali abaixo, vocês não vão pagar nada. Não vão pagar nada. O senhor não pode. Esta merda, pá. O Portugal está podre. Ouviram, pá? Vocês nem sequer uma assistência estão à família nem nada, pá. São famílias que precisam, digamos, de psicólogos, de psiquiatras. Não temos nada. Infelizmente, hoje veio um médico de família à casa de um familiar, dá-lhe um quadro de conforto, mais nada. Tenho ali família ali enterrada debaixo da água e ainda bem proibido nós estarmos aqui. Não nos deixam vir de carro, nem posto à mão que me deixaram vir de carro. E nem assim aqui me deixam estar. A senhora também perdeu familiares aqui? A minha mãe, o meu pai e o meu irmão. Alguém já falou com a senhora? Já alguém lhe comunicou? Não, nada. Nós era a televisão ligada, nós tivemos que desligar a televisão, isto era quase como isto de Covid, sempre a televisão ligada, havia melhores notícias, onde eram sempre as mesmas. Um desespero de cortar à faca. A raiva não era só nome de freguesia mártir. Joaquina ainda trabalha sob aquele grande telhado junto à ponte. Ela ouviu. E eu vi um estrondo muito grande. Foi a ponte aqui, aquele barulho, aquele ruído da ponte cair. E parecia o quê? Parecia umas pedreiras a arrebentar. A primeira vez que entrei, dirigi-me logo ao quarto. Ver se eles estavam lá. Não encontrei ninguém. Houve famílias que ficaram... Foi traumatizante para muita gente. Pessoas que perderam os pais. Eu tenho meu pai sem minha mãe. E sem meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos.
Andámos aqui toda a noite a panear, só às 2 da manhã é que demos que realmente foram os nossos. Foi muito duro, muito duro. Ai, maldita ponte! Ai, Jesus! Ai, Jesus, que eu não posso! Tudo demora. A 50 km do Porto, ajuda psicológica, meios da Marinha, fecho de barragens e apenas um corpo, quando no 4º dia o oceano falou. Tudo aponta para que os 4 corpos encontrados hoje na Galiza sejam de vítimas da tragédia no Douro. As fotografias destes 4 cadáveres já estão em Castelo de Paiva. Como chegaram os cadáveres? Pois os pescadores da zona dizem que é muito fácil se considerarmos que o Douro entrou violentamente no Atlântico e depois era relativamente fácil que as correntes o arrastassem para o norte. Era bastante, más o menos la edad sería a los 50 años más o menos. La parte de la cabeza es totalmente deshecha. Confirmase a causa da morte por afogamento. En outros, eu vin unha autopsia e tiña importantes lesões traumáticas. Os funerais de 3 das vítimas desta tragédia realizaram-se por volta das 5 da tarde. Centenas de pessoas esperaram à chuva. Um pouco para lá da ponte, antes dos 3 ramos de flores serem lançados à água, tempo para uma pequena oração. Após estes funerais da Costa da Morte, 7 vítimas a 400 km dali. Outro calvário de espera por resultados. Até a Igreja questiona o que é de César. Durante a homilia da Eucaristia celebrada esta tarde em Raiva, D. Armindo Lopes Coelho não poupou os políticos e as respectivas opções. Opções vocacionadas para a caça ao voto, esquecendo as populações do interior. Por estarem longe, são marginalizadas. E o meu irmão veio a falecer depois na tragédia e antes de um mês tinha estado num corte de estrada na própria ponte que veio a ruir. Nunca ele imaginando que ele próprio ia ser vítima da incompetência do Estado. Na Torre de Marfim das universidades, igual descaso. São 20 anos de pouca investigação. Esta psicóloga da Nadia concluiu um dos raros estudos sobre a tragédia. Ao final de tantos anos, ao final de tanta busca, tanta procura, o facto de não terem corpo fazia com que muita gente, mas era muita gente mesmo, acreditasse que as pessoas não poderiam voltar. E isso foi das coisas que mais marcou. Ainda hoje estamos naquela que não morreram. O meu irmão, sim, fizemos o luto. Os meus pais não, os meus pais ainda não chegaram. Douro, uma semana depois, tudo como no primeiro dia. Não há vestígios do autocarro e agora só resta esperar. Esperar que o rio se acalme. A determinação é total, em todas as circunstâncias. Quer haja mais esperança, quer haja menos esperança. Isto já não é determinação. Isto é um pouco a relutância do engenheiro Guterres em admitir dar mais notícias que ele nunca gosta de dar. As autoridades esperam agora uma melhoria das condições atmosféricas e que uma ação concertada entre as barragens portuguesas e espanholas consiga reduzir o caudal do Douro. Ao início da tarde de hoje, as comportas do Carrapatelo foram fechadas uma a uma. Vieram sonares multifeixo, mergulhadores franceses e nada do autocarro. Aqui onde o Tâmega se entrega ao Douro, levaria 15 dias a encontrá-lo. Às 18h12, precisamente, foi resgatado o primeiro corpo deste autocarro. E o primeiro corpo a sair foi do meu irmão. E nós estávamos em cima da ponte. E víamos aquele vulto sair e nós, eu e o meu irmão. Só que depois demorou muito tempo também nós a identificá-lo. Os meus sofreram naquela hora. Nós dizemos assim, ai meu Deus, da maneira que a mãe era medrosa, ai, o pai deve estar agarradinho, há mais 2 agarradinhos um ao outro e nunca mais se largaram. Nós até essas ideias temos.
Eu não sou técnico, eu pedi diversas vezes que viessem vistoriar a ponte, porque a ponte apresentava buracos no tabuleiro, os ferros que se viam debaixo da ponte eram ferros apodrecidos. Sr. Ministro, uma das questões que está a ser falada é da possibilidade de haver aqui homicídio por negligência. O Estado assume e acha que há razões nesse sentido? Quanto à responsabilidade criminal, há um inquérito aberto pelo Sr. Procurador-Geral da República, deve correr os seus termos. Responsabilidades? Não esqueçamos que a administração pública, o Estado, quando assume uma tarefa de manter estradas, manter portos, de fazer prestações às pessoas, assume o compromisso de fazer em qualidade. Tantas mortes e não há responsáveis. Os tribunais recusaram condenar areeiros ou engenheiros. Indemnização 50 mil euros por cada vida afogada. Criminal não a assumiu, pronto, porque também não lhes interessava assumir, mas foi um assumir de responsabilidade e o mais rápido possível para ver se os familiares se calam, se eles não reivindicam, se eles até querem que desvie às tantas do rio. A culpa não pode morrer solteira. Sim, isso foi uma atitude com dignidade, mas isso não lhe atribuiu... Mas morreu ou não morreu solteira? Morreu solteira porque não se conseguiu responsabilizar ninguém. Sim, aplicaram-se 50 milhões em pontes. A saída do sul dá para aqui. A do norte mal dá para circular. Nem A4, nem A32. Castelo de Paiva continua na gaveta. Engavetados, exatamente. Exatamente. Temos duas pontes para o mesmo sítio. Mas você passa a ponte e tem a estrada nacional que está uma miséria, não é? Será que as pessoas da nossa família estarão debaixo da água um mês? Isto pode-se arrastar a água a estar assim turbas muito tempo. Vítor Manuel Vieira Bernardes, Manuel Joaquim Vieira Bernardes, José Vieira Bernardes, Maria Fernanda Carvalho, Patrícia Isabel Carvalho Bernardes. Além da dor que a gente tem, é um pesadelo em cima de nós, saber que estão ali aquelas criancinhas e tudo e a gente não poder fazer nada. Das 59 pessoas voltaram 23 e 10 toneladas de anjo estatal não curam a falta de cadáver. Ainda há sequelas, silêncios, sofreres de um luto traumático. O facto de não terem tido uma rede de suporte, tanto social como psicológica, devidamente estruturada e sustentada, fez com que muitos destes sintomas de luto prolongado e traumático se tivessem mantido no tempo. Não é só um papel? Não. Ou um telefonema? Não, é preciso a gente acalmar, saber que a pessoa que está ali, que a gente perdeu, está ali, que a gente pode ir lá conversar, botar uma flor, jogar flores no rio, para mim. A maior parte das pessoas não tiveram corpos para despedir, despediram-se de um caixão, de uma ideia, não é? Os que se conseguiram despedir. Carpir as mágoas não é uma resposta boa para situações destas? Não, nós entendemos que não e por isso é que nós ponderamos bem avançar desta forma, construímos um projeto social. Assim nasceu este centro de acolhimento para jovens em risco. É o luto de Augusto e outros nas encostas da raiva. A psicologia vê-o mais saudável. Quando a gente aceita a perda, quando há um reajustamento, uma reaprendizagem da vida, dá-se um passo em frente. A pessoa nunca é esquecida, mas as pessoas conseguem viver com muito maior tranquilidade. O Anjo de Portugal, o quê? Aquilo é uma homenagem, sei lá, talvez acalente a alma dos que perderam lá famílias e assim. Mas eu acho que o luto deles ficou incompleto, não é? Há 20 anos, um país inteiro comoveu-se. Depois, foi preciso respirar, sobreviver, prosseguir. Nem a saudade entra duas vezes nas águas do mesmo rio. Atravessa para dentro do rio, lembro-me sempre deles. E lembro-me com saudade, mas com orgulho do que fizeram e porque fizeram e deram a vida para eu estar melhor, para eu estar num conselho melhor. Que lição é que podemos tirar disto?
olhe, que a vida que não vale nada. Andamos aqui, a vida são 2 dias, não vale a pena correr e saltar, nem fazer mal uns aos outros. É levar a vida na paz, porque isto de repente sai-nos no chão dos pés, que foi o que nos saiu.